Conduções de família, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Ontem eu corri lá na Palmeiras Run. Olha que medalha linda, maravilhosa. Deixa eu até ligar mais essa luz aqui. Bonita, hein? Atrás tem o Allianz Parque. Olha que bacana. É, isso aí. Fazendo uma corridinha, melhorando a parte de saúde e, pô, comemorando junto ao Palmeiras. Uma pena que o time não ajuda, né? Bom, vocês querem reformulação no elenco? Eu acho que vai ter. Tem alguns jogadores que não devem ficar para o próximo ano. Quero começar falando sobre Rafael Veiga, porque o Grêmio demonstra interesse na contratação do meio-campista e ídolo do Verdão. Rafael Veiga dificilmente jogaria em outro clube aqui no Brasil, porque ele tem uma identificação muito grande com o Palmeiras. Mas ele está um pouquinho desgastado, né? Ele não tem 100% do apoio do time, ele é reserva, não deve ser titular para a próxima temporada também. E talvez novos ares seria bom para todo mundo, para o Palmeiras, porque pô, não desgasta a imagem de um ídolo e ele vai ter a oportunidade de jogar ali num clube que já tem Marcos Rocha, que quer o Everton, então não sei. Bom, o Grêmio quer a contratação de Rafael Veiga, informação inclusive com o meu amigo Caju Tricolor lá, que é um influenciador lá do Grêmio. E o Grêmio também quer o Everton. Então, o Everton e Rafael Veiga podem ser negociados com o Grêmio. O Everton é um pouquinho mais difícil, vou falar assim, porque o Everton ainda confia em ser o titular da posição, né? Ele deve brigar no início do ano aí com o Carlos Miguel. Se ele vê que de fato ele vai ser o reserva, aí o Everton deve seguir, porque ainda é um baita de um goleiro e não vai querer viver a vida inteira aí o resto do seu ciclo como profissional na reserva, podendo ser titular absoluto em um outro grande clube. Então a gente não sabe ainda em relação ao Everton. Já o Rafael Veiga, ele ganha muito, não sei se o Grêmio pagaria o que ele ganha, mas aí fica aí de acordo com o que o jogador vai querer para sua carreira. Continuar no clube no qual ele torce, no qual ele é ídolo, mas jogar menos, ou ser o destaque, o cara, o camisa 10 de um clube como o Grêmio, que precisa de jogadores de destaques, não é mesmo? Bom, rapaziada, olha o que chegou aqui pra mim, novidades, capinhas novas lá na Golcase. Olha essa, que legal, ó. Aqui é Parmeira 10 anos, eles fizeram pra gente. A Golcase é sensacional. Olha essa aqui da minha filha, que bacana. As capinhas que eles personalizam com fotos, não são fotos profissionais e parecem que foram tiradas de câmeras profissionais. Olha esse Power Bank, eu adoro o Power Bank da Golcase porque me ajuda muito a levar em viagens, às vezes que eu vou sair eu preciso de ter bateria, né? Essa garrafinha aqui é incrível, ó, dá uma olhada, ó, com a foto da minha filha, é a garrafinha do Palmeiras, vou até molhar a palavra aqui um pouquinho. Lá na Golcase com o código Parmeira, com o cupom Parmeira que tá na tela, você tem descontos exclusivos e em compras acima de R$ 99, tá bom, rapaziada? Vamos falar sobre o Abel Ferreira, porque ele tá de saco cheio, rapaziada. O Abel Ferreira tá de saco cheio, a cada coletiva ele gospe, ele vomita, ele fala besteira e ele não tá se ajudando. Só que ele tá de saco cheio, só que ele não vai sair. Por que ele não vai sair? Porque ele ama o Palmeiras? Ele pode até amar o Palmeiras. Mas ele não sabe porque ele não tem nenhuma oferta que pague metade do que ele ganha aqui no Palmeiras. Ele ganha mais de 3 milhões de reais por mês no Palmeiras. As ofertas que ele recebe de times do exterior, da Europa, são ofertas para ganhar 1,5 milhão no máximo. E eu já cansei de falar aqui, rapaziada, só há uns 10 times no mundo que pagaria mais do que o Palmeiras paga, ou aproximadamente o valor do que o Palmeiras paga, que é Bayern de Munique, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, os times ali do topo da Inglaterra como Chelsea, Manchester City, Manchester United, Liverpool, Arsenal, e esses clubes não vão procurar Abel Ferreira, esquece, não vão procurar Abel Ferreira. Então o Abel Ferreira ou ele se encontra nessas férias que ele vai ter e abaixa a bolinha dele, respeita mais a torcida do Palmeiras, porque ontem foi mais uma coletiva desastrosa no qual ele desrespeita a torcida do Palmeiras, falando que ninguém queria treinar o Palmeiras, onde teve foi o espanhol lá do Del Valle que não quis. Calma. Ninguém. Ele fala como se o Palmeiras estivesse na lama, e o Palmeiras não estava na lama, já estava reestruturado e também com títulos grandes conquistados antes dele chegar aqui. Ele pegou um time milionário
Ele deu cara, ele deu título, por isso que é o ídolo que é. É o maior técnico da nossa história, na minha opinião. Concordo. Mas ele tem que abaixar a bolinha ou pegar suas coisas e achar uma outra oportunidade de mercado que ele está buscando. Rapaziada, eu não sou contra Abel Ferreira. Repito, é o maior técnico da nossa história. Máximo respeito a ele. Mas se ele continuar achando que inventou o Palmeiras, que fundou o Palmeiras, e na mesma ideologia de Leila Pereira achar que sem ele o Palmeiras cai, sem ele o Palmeiras não é nada, eu não aguento mais. Ele tá muito errado quanto a isso. Ele tem que abaixar a bolinha, dar muito respeito à Sociedade Esportiva Palmeiras, que foi quem o colocou no mundo do futebol como técnico, porque antes disso ele treinava o pau aqui da Grécia, ninguém conhecia Abel Ferreira. Então um pouquinho mais de respeito. Eu sei que você tá de saco cheio, 5 anos aqui é bastante tempo, tal, mas se você tá de saco cheio tanto assim, pega suas coisas e vai embora. Fazer o quê? Se quer ficar, você vai ser muito apoiado pelo torcedor palmeirense, desde que demonstre respeito a esse clube. Bom, vamos lá. Eu sei que esse assunto me gera vários torcedores que vão parar de me seguir, que vão me xingar, porque quando você lida com a palavra Abel Ferreira, é um fanatismo muito grande. E não tem problema, rapaziada, só tô dando minha opinião. Respeito máximo ao técnico Abel Ferreira, o maior da nossa história. Mas ele jamais será maior do que a nossa história, do que o nosso clube. Tá bom? Sei que é difícil de algumas pessoas lidarem. Tem pessoas que amam mais o Abel do que o próprio clube. Bom, falar sobre o presidente do Flamengo que deu uma declaração falando que pode ser que contrate 1 bilhão de reais em contratações para o Flamengo esse ano. O que tem a ver com o Palmeiras? Tem a ver que o Palmeiras só contrata apostas, né? Contratou alguns jogadores bons, vamos ser justos, né? Vitor Roque, Paulinho, Andreas Pereira, bons jogadores, ótimos jogadores. Paulinho ainda em lesão, mas tá tudo bem, vai dar certo. E o resto? Faça uma avaliação dos 700 milhões de reais gastos pelo Palmeiras esse ano. Faça uma avaliação em contratações que o Flamengo faz. Você já imaginou o Flamengo gastar 1 bilhão de reais o ano que vem? Imagina a seleção que esses caras vão montar. E o Palmeiras vai continuar trazendo Sossas, Facundos, Mikael, Kelvins, Emilianos. Rapaziada, vou tentar fazer um vídeo mais à noite para falar sobre uma reformulação no Palmeiras. Quem eu acho que deveria sair e quantos jogadores eu acho que o Palmeiras deveria contratar. Eu não sei se você vai concordar, mas eu acho que o Palmeiras precisa de uma grande reformulação. Negociar jogadores que aqui estão e que já demonstraram não ter condições de atuar com essa grande, gigante camisa, e vários outros jogadores que precisam chegar, mas jogadores que venham para ser titulares, para brigar por posição e comer grama. Jogadores destaques. Chega de apostas, chega de jogador que venha apenas para somar. Mais tarde a gente volta para se falar e você vê se concorda comigo.